Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol, essa é a Ju Quebed e eu sou a Michele Carvalho. Sejam muito bem-vindas, mulheres. E como mulheres completamente diferentes, eu e a Tati estamos aqui novamente, novo episódio, para quê? Com um único propósito, né? Que é transformar somente a tua vida, mulher. E hoje nós temos um assunto mega especial, né? Então, hoje nós vamos falar sobre leitura da palavra e devocional. Desta forma, senta aqui conosco e cria uma rotina, né, de leitura da palavra e entenda o poder que tem o devocional. Exatamente. Aqui a gente vai falar para vocês dicas, né, de como vocês podem fazer a leitura da palavra. Então aproveitem esse vídeo, já que estão aqui, se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem, né? Com as mulheres que ainda têm essa dificuldade de fazer a leitura da palavra, como é que se faz essa leitura da palavra, né? Então esse é o conteúdo que você deve compartilhar com as mulheres para que vidas sejam transformadas, né, Michi? Isso aí. Vamos lá, então? Vamos lá. E qual é a importância da leitura da palavra, Tati? Vamos começar já com o versículo? Com certeza. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, né? Amém. No episódio anterior a gente fala, né, também um pouquinho voltado para a parte de oração e a importância de ter esse tempo de oração e leitura da palavra, né? Os assuntos que a gente tratou nos episódios anteriores é uma cronologia, né? Para edificar a tua vida, para te entender como que é o passo a passo, né? Então a importância de ter esse tempo separado para a leitura da palavra e você ser edificado, transformado através da leitura da palavra, né, Michi? Exatamente. E como a Tati leu, né? A palavra ela vem para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir, né? Para ser realmente ali lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como fala lá em Salmo 119 e 105, né? Porque é a direção, é o manual de vida para as nossas vidas que foi inspirada por Deus. A palavra a Bíblia, né? Ela foi inspirada por Deus, ou seja, é o único livro que nós temos aí, que é um livro milenar e atemporal, né? Ela jamais vai se contradizer. E o mais lindo de tudo isso é que ela é atemporal porque ela serve para todas as fases das nossas vidas, seja para o passado, seja para o presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje, ou para o nosso futuro, né? Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é viva, né? Ela é viva e eficaz. Exatamente. Muito eficaz. Muito eficaz. Nossa, falar da palavra de Deus assim é muito profundo e é muito magnífico, porque ela é transformadora, né? Essa questão dela ser viva e eficaz, o que significa, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uma vez eu vi até eu fui a pesquisar sobre tatuagens, essas coisas assim, né? Porque quando a gente não sabe quem é e a gente quer fazer besteira na vida, a gente quer fazer algo pelo menos que agrade a Deus, né? E eu lembro de uma tatuagem que tinha um passarinho voando e com a frase, né? Que é um versículo bíblico: conhecereis a verdade vos libertará. Gente, é tão sério e é tão profundo que o que é o conhecer a verdade e ela te libertará, né? É como se fosse caindo escamas dos teus olhos. Você vai começar a ter uma compreensão. Vai ter momentos que você vai estar ali lendo a Bíblia e que vai ter versículos, vai ter palavras que vai vir tão ao encontro do teu momento de vai vida. Vai gritar, né? Exato, do teu coração, que parece que aquela frase, ela vai ser iluminada, assim, ela vai sair da Bíblia, sabe? São coisas que realmente acontecem, obviamente, quando nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? Porque sem o Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir ter a compreensão da palavra do próprio Deus. Então tudo se conecta, né? Primeiro nós nos tornamos filhas,
conhecemos esse Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que é o que nós falamos no episódio anterior, então se tu ainda não assistiu, assista. E aí sim, consequentemente, a gente vai tendo essa questão da leitura da palavra, que é o nosso pão diário, né, Tati? É essa questão de nos alimentarmos, porque é só a palavra de Deus que pode alimentar o nosso espírito, né? E falando de leitura da palavra, a gente tem um termo, né, que a gente utiliza que é o devocional, né? Mas afinal, gurias, o que que é o devocional? No episódio anterior também nós falamos que é um tempo a sós com Deus, né? É um tempo em que a gente vai aprofundar esse relacionamento que a gente tem com Deus, né, através da leitura da palavra. Então a gente vai preparar o ambiente, né? Nesse ambiente cada um faz da forma que vai ter esse estímulo, né, no relacionamento. Vou falar como eu faço, né? Eu acordo pela manhã, num determinado horário, acordo bem cedinho, quando ninguém da casa ainda levantou, sabe? Bem cedinho. Vou para uma sala específica, eu coloco um louvor instrumental no fundo, coloco meu fone de ouvido, fico ouvindo ali um tempo, faço uma oração bem breve no meu devocional, falo: Senhor, teu Espírito Santo esteja me mostrando, né, me revelando o que é necessário para o dia de hoje. E começo a fazer a leitura daquela determinada palavra. Hoje eu faço pela Bíblia, né? Faço a leitura. Quando finalizei ali a leitura, eu tenho um caderno, ou no caderno, às vezes no computador, depende. Eu tenho fases, né? Agora eu tô na fase do computador, mas pode ser no caderno também. E anoto todas as observações, né? Depois a gente vai ensinar um método também de como a gente faz hoje, mas tem inúmeras formas hoje de fazer o devocional. Tu faz através ali da leitura da palavra, observa o que está escrito, interpreta da tua forma o que o Espírito Santo ministrou contigo, mas tem outras formas, né? Também Exato. tem aplicativos hoje em dia, tem livros específicos de devocional que facilitam, né? que eles são guiados, então também facilita bastante, né, Mexinho? Exato. Então, o devocional é isso mesmo que a Tati disse, né? É um tempo a sós com Deus, é um tempo que você vai separar para fazer o teu momento de devoção. É o tempo precioso da sua vida que você vai estar entregando de forma muito consciente e racional para aquele que te fez, para aquele que te escolheu, para aquele que te amou primeiro, que é o Senhor, né? Verdade. Então, isso vai gerando uma vida, né, muito mais alinhada à vontade de Deus. Por quê? Porque o devocional ele vai nos trazendo direção por meio da leitura da palavra, por meio da oração. É um momento em que você esvazia a mente. Então, pratica meditação no processo onde você esvazia a sua mente, né, e deixa a sua mente ali vazia. No caso do devocional, você vai esvaziar a sua mente de qualquer tipo de pensamento, de qualquer seu, né? Isso, de qualquer tipo de pensamento seu, e você vai entrar na questão da leitura da palavra, encher a sua mente da palavra de Deus, encher a sua mente, o seu coração, as suas emoções de coisas que te ligam a Deus, né? Para que você tenha cada vez mais intimidade com Ele, para que você tenha cada vez mais esse relacionamento com Ele. E é um encontro diário. O devocional, né? Ele é um encontro diário. E por isso, inclusive, que a gente sugere que esse devocional ele aconteça pela manhã, né, Mexi? Isso. Porque tu tá entregando o teu dia, tu tá consagrando o teu dia ao Senhor, né? E é para refletir sobre aquela palavra. Eu vou até dar um exemplo aqui, que eu deixei anotadinho, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Digamos que você fez o devocional em cima do Salmo 119, que ele é bem extenso, mas né? ele é perfeito. Mas essa frase chamou atenção, esse versículo chamou atenção. Então eu vou orar em cima desse versículo. Espírito Santo, Senhor, a tua palavra ela é lâmpada, ela ilumina os meus passos, ela é luz e clareia o meu caminho. Então você vai ficar com essa frase, esse versículo específico, né, em mente e vai ficar meditando ao longo do dia, ao longo das situações que vai acontecendo. Digamos que no teu dia aconteça uma situação desafiadora ali, uma situação no trabalho em que a nossa carne fale mais alto, né? Que a gente sinta o desejo de gritar, irar,
Sim. Isso, e a gente vai lembrar, olha, a tua palavra é lâmpada, eu li a tua palavra hoje pela manhã, eu orei, eu consagrei o meu dia a ti, eu quero viver em santidade. Esse é o objetivo Exato. de eu fazer a leitura da palavra, né, de Uhum. fazer o meu devocional. Então, o objetivo é esse, o devocional é a gente tornar melhor todos os dias, não significa que a gente não vai errar, né, Misha? A gente vai errar, Exatamente. mas tentando fazer da melhor forma. Não é só orar e ler, tem que aplicar, né? Por isso que Exatamente. é orar mais ação, né? Vai ler a Exatamente. Uhum. palavra, vai se conectar ao Senhor e colocar a palavra em prática, né? E é tão lindo isso, gente, porque esse tempo que você separa com o Senhor, ele é recompensado. Ele é recompensado de várias formas em todas as áreas da tua vida, né? Através da leitura da palavra, através desse desejo de se aproximar mais de Deus, de estar com o teu lado mais espiritual, né, ativo. O que vai acontecer? Você vai se tornar cada vez mais uma pessoa menos Mais sábia, mais paciente. isso, menos irada, menos negligente, né? E daí começa a vir o temor, né? Exatamente, isso vai sendo construído, né? E nós temos alguns exemplos de devocionais, que foi o que a Tati disse. Então, a gente tem devocionais criados, a gente tem devocionais prontos, que eles vão ter ali uma explicação sobre a palavra de Deus, que você pode fazer, né? Para você que está no início, nós até orientamos você começar, que é melhor do que não começar, do que não começar, né? Uhum. Mas para ti, mulher, que já pratica a questão do que já faz devocional, que já é cristã, que está aqui nesse vídeo conosco, a gente também vai trazer nesse episódio um pouquinho mais para frente, né? Um método que vai te ajudar, um método que vai te fortalecer, que vai servir como um guia para que você se aprofunde ainda mais na palavra de Deus. E eu acho que é importante, amiga, a gente compartilhar com elas, né? Vamos tentar dividir em duas partes. A parte das mulheres que estão aqui, que nunca fizeram devocional, que não Perfeito. sabem o que é devocional, e as mulheres que já fazem. Então, para as mulheres que não têm devocional, que não fazem ainda o devocional, né? O que a gente indica? A gente sempre fala que quando a gente está no início da fé, a gente está tomando leitinho, depois a gente vai com papinho e tudo mais. Então, você está ainda tomando leitinho, né? Então, quando você está no começo, então a gente pode, se vocês tiverem interesse, comenta, né? Coloca ali nos comentários, a gente passa indicações de locais onde vocês podem comprar devocionais já. Exato. O devocional, então, vai ter a palavra, né? Onde vai ter o versículo bíblico, a interpretação desse versículo e geralmente tem uma oração e um campo para anotação, né? Então, você pode fazer esse devocional. É um devocional guiado. Tem devocional também no YouTube, muitas vezes. Exato. Tem no Spotify também tem devocional. Se vocês quiserem baixar, tem a própria Bíblia online, tem diversas Bíblias Com online. planos, né? Isso, planos. Então, dá uma mexida ali no aplicativo de vocês, uma olhadinha no aplicativo de vocês. Tem os planos, tem várias qual o termo que eu posso usar? Várias possibilidades, Exato. né, de aplicação ali, que vai poder ajudar muito você no começo. Agora, para você que já está há um tempo maior na caminhada, né? Já conhece da palavra, só que às vezes, sabe aquele cristão acomodado, né? Acorda de manhã, faz oração, o Espírito Santo fala comigo, abre a Bíblia, não vou dizer que eu nunca fiz, abre a Bíblia, Senhor, fala comigo, né? Não pode ser assim, a gente já está há mais tempo, né? A gente tem um método para isso. Me fala um pouquinho mais sobre esse método, né? Vamos aproveitar e já comentar. Eu quero falar do método, mas eu acho só importante abrir um parênteses nisso que a Tati falou, bem importante, sobre a leitura da palavra, né? Como é que você começa a ler a palavra de Deus? Nós sempre vamos orientar, a Bíblia ela é separada, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, Antigo Testamento. Depois de Cristo, Novo Testamento. Então, na metade da Bíblia ali, um pouquinho depois de Salmos, a partir de Mateus, a gente começa o Novo Testamento. Por que é importante você saber disso, né? Principalmente você que está iniciando agora. Porque antes de Cristo é toda a parte de leis, dos profetas, aonde não se existia a graça de Deus. Até a interpretação é um pouco mais difícil. Exatamente. Começo, né? Então é mais histórico, né? Vai pegar toda uma parte mais histórica, né?
do povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus. Mas, para você, né, que está aí iniciando e não sabe nem por onde começar a ler a Bíblia, a gente sempre orienta a começar pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento vai ser livros mais curtos, de mais fácil compreensão. Livros onde vai ter parábolas, né? Jesus, ele era tão especialista em pessoas que ele trazia formas de falar com o povo, né? Didáticas, com exemplos de vida. Então vai ser muito fácil você aplicar isso na tua vida. Daí, eu quero a questão da oração, né? Quero aprender a orar melhor, eu quero desenvolver essa questão da oração sobre a minha vida. A gente te orienta também livros assim, ó, quando você não sabe o que orar, pega ali Salmos, pega ali Provérbios, né? Provérbios é o livro da sabedoria. Salomão foi o homem mais rico do mundo e possivelmente, creio eu, depois de Jesus, o mais sábio, né? Porque ele podia pedir tudo. E numa oportunidade de pedir algo ao Senhor, ele pediu sabedoria. Então, Deus é a própria sabedoria e você não encontra e não vai encontrar sabedoria nesse mundo, porque a sabedoria ela só vem do trono de Deus, né? A sabedoria ela é algo divino. Então você pode adquirir conhecimento, mas sabedoria você só consegue através de Deus, né? Tanto que eu acho que tu pode aproveitar e comentar sobre aquele exemplo que tu trouxe recentemente sobre o guru. com certeza. Eu até perguntei para as meninas do nosso IGA, né? Que é o nosso grupo, onde nós fazemos como se fosse uma célula, um grupo de estudos da palavra, que a nossa igreja tem hoje, então é Grupo Ágape, né? Que nós chamamos. Nós fazemos essas reuniões toda quarta-feira às 7h30 da noite. Então, se um dia você tiver o desejo de participar, você é muito bem-vinda, mulher. E eu até comentei com elas, né, que a gente tem que ter muito cuidado em relação aos gurus, com quem os quais nós nos inspiramos, né, e não confundi-los com sábios. Por quê? O guru é aquela pessoa extremamente inteligente, cheia de conhecimento, mas que não vive o que fala. E por isso o aplicar, que a gente fala do devocional, né? Por isso o aplicar. E o devocional não é só você ler a palavra de Deus. Porque nós temos ateus que leem a palavra de Deus. Teólogos. Exato. E que não vivem. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De buscarmos realmente pessoas sábias, pessoas... Então qual que é a diferença do sábio e do guru? O guru é só cheio de conhecimento, né? E não vive aquilo que fala. O sábio, ele vive aquilo que fala e fala aquilo que vive. Então é nessas pessoas que nós temos que nos inspirar. Observe as pessoas às quais você está se inspirando, as pessoas às quais você está seguindo, principalmente no Instagram, né? Que é uma vitrine de perfeição. Presta atenção um pouco mais a fundo nessas pessoas, se hoje elas realmente vivem aquilo que elas falam, se realmente faz sentido você estar se espelhando nessas pessoas, porque por vezes vão ser pessoas que na verdade só vão estar ali te gerando, né, um sentimento frustrante de que você não é nada, de que você não pode. E por quê? Né? Porque quando você se inspirar em pessoas sábias, você vai ter o desejo de viver o que elas vivem, porque não é só do falar. Né? Então é muito importante ter esse cuidado. E aí eu estava falando então da questão da leitura da palavra, né? Busque ler livros de mais fácil compreensão no início. Depois você vai conseguir ter uma facilidade melhor de fazer conexões com livros antigos, mais antigos, com livros históricos. Vai entender que o Novo Testamento ele foi cumprido, né? O Velho Testamento ele foi cumprido, perdão, por Jesus no Novo Testamento. Então Jesus ele não veio para abolir a lei e cortar tudo que tinha. Ele veio para cumprir e ele cumpriu com perfeição, né? Então nele não houve pecado, né, Tati? E é nele que nós temos que nos espelhar. É nele que nós temos que buscar sermos tratadas, sermos lapidadas, né? Sermos construídas, é dentro do caráter dele. E isso é só por meio da leitura da palavra. Daí vocês veio muito isso agora, eu acho que é importante compartilhar. Daí vocês vão nos dizer assim, gurias, mas por que eu vou seguir Jesus e não vou seguir daqui a pouco Buda, essas outras referências religiosas? Aqui vou trazer para vocês algo muito simples, porque nenhum deles, nenhum, morreu na cruz,
né, em favor de todos os nossos pecados. Nenhum deles ressuscitou. Se você sabe de alguém que ressuscitou e ainda entregou de presente o Espírito Santo, então aproveita e comenta aqui, porque eu não sei. Então, é o Espírito Santo que vai trazer a revelação da palavra. Entendimento, né? Isso, quando você fizer a tua oração, quando estiver ali no teu devocional, né? Então, essa é a grande diferença. Não tem nem como comparar, né? Exatamente. E talvez tenha muitas situações da tua vida que você sofre de forma emocional ou espiritualmente falando e que o seu corpo reage e você não faz nem ideia disso, né? E por que que eu trago isso? Porque a questão espiritual, gente, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, é tudo entrelaçado. Né? A gente falou isso num dos nossos primeiros episódios. Então a gente precisa estar consciente de que quanto mais nós nos alimentarmos da palavra de Deus, quanto mais próximas nós estivermos de Deus e por intermédio de Jesus, não adianta a gente se achegar a Deus por meio de imagens, de referências, ótimas referências, né? Que viveram, que sim, viveram muitas vezes. Exatamente. Não adianta a gente chegar, né, diante de Deus se não for por meio de Jesus. Porque como a Tati disse, né, ele foi o único que entregou a sua própria vida em favor das nossas vidas. E talvez hoje seja muito complexo, né, o que foi conquistado na cruz por mim e por você. Mas se você tem interesse também de conhecer mais sobre esse Jesus que transforma, que muda, né, que se revela a nós todos os dias, comenta aqui embaixo, nos chama no direct, a gente pode, né, até marcar um café para falarmos só desse Jesus. Ou uma videochamada, dependendo de onde você é, né? Exatamente. Hoje em dia, com a tecnologia, tudo é possível, né? Mas nos chama, sabe, para que a gente possa ter esse momento e se você tem dúvidas, a gente poder te esclarecer por meio da palavra. Por isso que um outro ponto bem importante é como é que você vai saber o que é verdade e o que não é? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que isso significa? Conforme você for conhecendo a verdade, ela vai te libertando de enganos, de mentiras, de outros caminhos. Como a Tati disse, né? No episódio anterior, então vai lá e assiste para você entender o que eu tô falando, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E como é que a gente sabe disso? Porque tudo se correlaciona na palavra de Deus, né? E precisa de um tempo para se dedicar a ele, Exatamente. para que a gente conheça quem é. Exatamente. Quem é esse Deus que a gente tanto fala, né? Daqui a pouco tu tá aqui, mulher, com a tua vida destruída, né? E tu chegou nesse canal buscando mais informações do que é ler a palavra que muita gente fala, né? O que tu tem a perder? Nada, né? Então segue essas dicas, né? A gente tá aqui para te ajudar. Exatamente, exatamente. Somente para te ajudar a ser transformada, né? Com certeza. Gente, agora uma pergunta, né? Como criar uma rotina de leitura da Bíblia? Tem alguns passos, assim, do que a gente vive hoje, né? De como criar essa rotina. Como que tu faz? Primeiramente, muito importante, defina um horário. Porque se você não definir um horário logo de início, o que vai acontecer? Você vai viver a vida no modo automático. E aí você vai deixar de dar prioridade para aquilo que precisa ter prioridade, que é Deus. Se Deus for em primeiro lugar na tua vida, todas as outras coisas vão te ser acrescentadas. Todas, de forma assim, olha, sobrenatural e natural. Então é muito importante você buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão te ser acrescentadas. Isso a gente fala com muita propriedade, porque hoje a gente vive isso, né? Nós vivemos isso. Então, primeiramente, defina um horário. Né? Eu prefiro pela manhã. Eu também. E tem mulheres que estão começando agora e daqui a pouco não consigam ficar muito tempo, né, na leitura da palavra. No vídeo anterior também a gente comenta um pouco sobre isso. Mas defina aí 5, 10, 15 minutinhos. Se não consegue ler um capítulo inteiro, se a gente está falando da Bíblia, né? Leia um versículo e medita em cima daquele versículo. E vai aumentando o tempo. E você, mulher, que já é cristã, já tem uma caminhada, né?
sinta-se de orelha puxada, você tem que ler bem mais, né? Passar mais tempo com Deus, que não seja uma obrigação, que Exato. seja um tempo leve, que seja um tempo gostoso. Mas sim, é importante que tu esteja diariamente, assim como eu e a Michi. Exato. Todos os dias, não digo que a gente se vê, mas alguma coisa a gente fala uma com a outra. Hoje a gente tem certa intimidade para algumas coisas porque a gente criou um relacionamento onde a mesma coisa Deus, né? Ele tem liberdade para te falar coisas, te exortar, né, quando necessário, com amor, né? Então é importante a gente ir aumentando o tempo com Deus e vai chegar um momento, e tem fases também, né, em que esse tempo ele é tão precioso que quando ele acaba, né, porque em algum momento ele precisa se finalizar ali esse tempo sós com Deus, esse devocional, chega a gerar até uma dor, assim, ai, tenho que sair daqui, tenho que sair da tua presença, Senhor, né? Porque é Exato. tão bom, tão bom. E tem dias que é mais desafiador. Vou acordar cedo, eu tô com sono, tô ainda cansada, gostaria de ficar na cama. Então a gente tem que matar nossa carne, né? Exato. A Tati até disse que não é uma obrigação, né? Mas faça disso uma obrigação na sua vida. Em que sentido? Uma Que não se rotina, torne né? mas que não se torne uma questão de religiosidade, não é sobre isso. Mas é assim, mesmo quando você não tiver com vontade, faça. Faça, faça, porque é muito importante. Então comece ali com... Porque é uma escolha, né? Exato, 10 minutos de devocional, você ora 2 minutos, escuta um louvor de 3 minutos e os outros 5 minutos você lê a Bíblia e encerra agradecendo ao Senhor. Gente, vocês vão ver que isso, conforme você for comendo desse pão, você não tem dimensão do que é isso, sabe? Você vai ter desejo de mais, de mais, de mais e de mais. Por quê? Porque cada vez mais que você ler um versículo, cada vez mais que você se conectar com o Senhor, você vai ter essa sede, essa fome de aprendizagem, de aprendizado, né? Essa sede, essa fome de conhecer mais. E é tão lindo porque o Senhor ele vai começar a se revelar para você. Sabe esse Deus distante que as pessoas falam, que acreditam? Que só pedem no momento do desespero, né? Ele é um Deus de perto, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que cuida dos detalhes. Cuida dos detalhes. E você vai começar a sentir a presença desse Deus dentro da sua casa e nos lugares em que você estiver, né? Você vai começar a carregar essa presença contigo. Então, defina um horário, comece com metas simples, né? Não faça metas, que eu já fiz essas loucuras, né, gente? Então falo assim, ó... E entre o erro e acerto, né? Exato, A gente vai eu se já descobrindo. tentei, meu Deus, fazer tipo devocionais de 2 horas, devocionais de 1h30 de cara, assim. E eu me cobrava muito, gente, muito, porque eu não conseguia acordar cedo um pouco antes e então, fazer... fala como que tu faz o teu devocional. Hoje, pela graça de Deus, né, eu consegui criar o hábito de acordar cedo. E cedo, tipo 5 horas, 6 horas, né? Por quê? Porque eu entendo que o meu dia ele vai render de uma forma melhor. Não que às vezes eu não fale e eu não durma lá até 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, né? Ou que às vezes eu acordo na correria atrasada, que já aconteceu, e saia correndo. Acontece, gente, porque a gente é humano, né? Tem aqueles dias que a gente dorme tarde e tenta acordar cedo e não consegue. Mas como é que eu faço hoje o meu devocional? Geralmente eu acordo cedo. Eu vou falar algo bem, bem legal que eu peguei por hábito, que é de cara, gente. As 3 águas. O que são as 3 águas? A dos dentes, a da cara e a do organismo. Então, assim, isso é um hábito na minha vida, né? Acordei já com o pensamento, no primeiro pensamento é do Senhor. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Vou pro banheiro, escovo os dentes, tomo água e lavo o rosto e tomo água. Por quê? Porque daí você já tá sinalizando o teu organismo, né, que você tá despertando. E aí sim, depois, ou eu tomo café ali no momento do devocional, então eu leio, eu separo já, hoje eu já separo livros, né, que eu vou ler. Então, comecei Romanos. Começo ali lendo um capítulo por dia, anoto as informações que mais me chamou a atenção, que aí eu acho que eu posso até falar do método OICA, né? O que tu acha? Eu acho que pode ser? Sim. O que é o método OICA, para você entender, que é o que hoje eu e a Tati geralmente aplicamos, né? É um método que eu vou te passar, então pega papel e caneta para você já anotar e não esquecer. E aí quando você for fazer o seu devocional, você já pode fazer isso. E aí eu vou te trazer de forma muito objetiva e bem prática aqui para te entender. Método OICA. Então eu
coloca um louvor instrumental de fundo, deixo lá o louvor tocando e tudo mais. Começo lendo um capítulo. O O é de observação. Observo o que mais me chamou a atenção naquele texto. Palavras, sei lá, Efésios, que eu sou apaixonada, né? Efésios 1 e 2 vai falar tudo que você é em Cristo. Um resumo daquilo que tu interpretou também aí, né? Isso. Daí vai vir o O de observação. Você vai observar as coisas mais importantes que tem o texto. Depois disso, a gente vem para o I, de interpretação. O que o autor está tentando transmitir por meio desse texto? Então, você também pode fazer... Eu preciso anotar para lembrar, então eu faço anotações. Talvez você ouvindo algo relacionado vai conseguir gravar, então você vai precisar... Mas é importante, essa anotação, seja no celular, seja no caderno, seja no computador, tem que ter, tá? Porque senão se a gente diz não, a pessoa não vai fazer. Verdade. É importante porque a gente fixa, né? Isso, para fixar, anote. Anote, seja onde for, digital ou manual, anote. O e o C vem de correlação. O que é a correlação? É você pegar um versículo que está escrito lá no Novo Testamento e buscar aonde que ele está escrito também em outros lugares da Bíblia. E aí você vai fazer uma correlação. Às vezes vai mudar uma palavra, vai mudar outra, vai estar dentro de contextos diferentes, mas eles vão se correlacionar, eles vão se relacionar entre si. E aí você vai conhecendo outros lugares da Bíblia também. Então é muito importante você pegar, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então vai estar escrito em Mateus, vai estar escrito em Marcos, vai estar escrito em Lucas, vai estar escrito em João, de formas diferentes, te dizendo a mesma coisa. Por que, gente, isso? Porque são interpretações. A Mishi interpreta de uma forma, né? Falando nos livros Marcos, Mateus, porque foram os apóstolos. Então, cada um interpreta de uma forma diferente. Então, ali eles colocam conforme a interpretação deles, né? Da vivência que eles tiveram, né? E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, a parte mais importante do método OICA é você aplicar. Como é que você pega, o que você pode tirar desse texto e aplicar na tua vida, né? Eu vou usar esse que agora me veio em mente, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Gente, o que eu posso extrair disso? Né? Ide por todo mundo, eu posso ir no mercado e falar de Jesus. Eu posso ir na padaria e falar de Jesus. Eu posso abrir a porta de casa, encontrar com um vizinho e falar desse Jesus para essa pessoa, né? Que eu posso falar que Jesus fez na minha vida. Exato. Né? Às vezes eu não sei falar o versículo, eu não sei onde que está na Bíblia, mas eu sei que eu li, né? Para quem está menos tempo. Então, é em toda a situação. Exatamente. Então, o meu devocional, ele é baseado nisso. Aí a gente entra aqui num ponto bem importante de que nós somos mulheres completamente diferentes. Por mais que exista essa questão de um método, né, para que a gente possa estudar a palavra de forma mais dinâmica, eu e a Tati somos totalmente diferentes. Eu não posso fazer esse método todos os dias de forma regrada. Então, eu preciso fazer de formas diferentes. Por exemplo, posso fazer ele, mas um dia eu vou anotar, outro dia eu vou só ler, vou tirar as observações e vou pincelar algumas coisas. Preciso mudar de ambientes, né? Porque eu não posso seguir assim cravado uma rotina, porque para mim se torna algo chato e entediante. E talvez para o teu perfil também seja assim, né? Então eu preciso sempre estar mudando. Ou a ordem das coisas, sabe? Começo pelo louvor, então hoje eu vou começar pela leitura da palavra. Eu vou fazendo esses caminhos diferentes para que eu possa realmente conseguir ter prazer em estar na presença de Deus. Porque, como a Tati disse, vai ter aqueles momentos que a gente não quer, né? Mas a gente vai estar da mesma forma. Mas que a gente precisa estar, e aí a gente precisa ser estratégica, sermos intencionais, né? Sermos racionais. A Bíblia fala que nós devemos ser pessoas racionais, prestar um culto racional ao Senhor. Então, no nosso momento de devocional não é diferente. A gente precisa fazer de forma racional, intencional, né? E após isso, finalizo sempre com oração. Eu nunca termino meu devocional ou inicio ele, nunca faço meu devocional sem a oração, né? Então, o devocional, esse momento de devoção, é para que você exalte quem é o Senhor, seja por meio da oração, seja por meio de um louvor, não importa, mas que você exalte esse Deus, né? Que você se alimente da palavra dele, que é o manual de vida para você, minha filha, e que você possa orar, pedir perdão, né? Que você possa ser vulnerável com ele, fala das suas dores, sabe?
Então aproveita esse momento, separa esse tempo para refletir sobre a tua vida, sobre os teus objetivos, sobre os teus sonhos. Talvez você seja uma mulher aí que nem sonha mais, que nem sabe o que é sonhar. O devocional ele vai te trazer os sonhos de Deus para a tua vida, porque ele vai gerar conexão do Nós que somos a Deus já prova sonhou disso, né? contigo. Exatamente. Então o meu devocional é dessa forma, né? E aí tu pode falar do teu método Oika que você segue à risca. Então, nós somos mulheres completamente diferentes, mas com um único propósito, transformar a tua vida. É verdade. E a gente está rindo porque a importância do autoconhecimento, né? A gente fez toda uma jornada em que a gente foi se descobrindo em função de Deus ter ministrado aos nossos corações a respeito do podcast, e um dia a gente ainda vai testemunhar. Se você quer saber esse testemunho, a gente vai compartilhar todos os detalhes com vocês. Comenta aí se vocês querem conhecer um pouquinho mais. E nessa jornada de autoconhecimento a gente foi sabendo, né, como que é o perfil da Michi, como o perfil da Tati. E o meu perfil é justamente esse que a Michi falou, né? Ela gosta de mudanças, né? As coisas não podem ser chatas e rotineiras. Eu já não. Eu já gosto da rotina, eu já gosto da organização, eu gosto de um cronograma. Então, assim, só tem uma graça, né? Então, vou falar de oração. Eu tenho uma lista de alguns itens, poucos itens, da minha oração, que eu faço um cronograma com o Senhor, né? Olha, começo a orar aqui, 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 e oro tudo, para mim não esquecer nada, porque eu não me perdoo se eu esquecer de algo na minha oração. Então, eu faço a oração em cima de todos esses pontos e leio ali a palavra, assim como a Michi passou. O meu formato é bem semelhante, mas ele é mais engessado. Daí eu tenho fases que daqui a pouco eu sigo por um bom tempo isso, depois eu mudo, né? Eu mudo o ambiente, mudo a forma, mas eu sou mais engessada, assim, eu preciso dessa rotina para todas as coisas da minha vida, desde eu acordar até eu dormir. E quando as coisas fogem do meu controle, vocês não têm ideia de como eu fico. Isso aqui a Michi aceitou fazer por minha causa, tá? Porque eu tenho a necessidade do cronograma. Mas assim, aí a gente vai entrar numa situação de somos completamente diferentes, somos, mas também a gente complementa muito a outra, Com né? certeza. E é tão lindo as coisas que Jesus faz que o amor, ele vence sempre, gente. Ele vence. Então, assim, eu vou usar a situação aqui do nosso script, né? Nosso script a Tati fez, ela quem constrói, né? E eu, como sou mais do improviso, eu preciso só de tópicos, né? Preciso só de tópicos. Então, o que ela fez? Ela fez um script, né? Onde ela consegue se encontrar melhor, com referências e tudo mais. Eram 3 folhas, ela diminuiu para uma, isso já é muito bom, porque daí encontra-se um equilíbrio, né? E para me fazer feliz, foi tão bonitinho que ela mandou no WhatsApp, né, no nosso grupo, só os pontos, assim, tipo, cruciais do cronograma, sem referência, sem link, sem nada. Só os pontos, assim, ó, tipo, 1, 2, 3, 4, ponto, sabe? Para que eu me encontre, para que eu me sinta confortável, porque se eu bater o olho em algo, eu vou saber, né, conduzir, enfim, isso em tudo na minha vida, assim como ela disse. Para ela precisa de um cronograma, de uma rotina, né, para ela se sentir organizada. Se surgir um imprevisto, tá tudo bem, eu vou contornar e vai dar tudo certo, eu não vou sofrer com isso, né? Mas eu já sofro na questão da rotina, então por isso que o devocional, para mim, ele precisa ser algo numa constante mudança para que eu não perca o foco, porque senão eu me torno inconstante. E aí a gente entra, às vezes, muitas vezes, na questão da procrastinação, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Então hoje eu já sei, vou verbalizar isso de uma forma muito legal, eu já sei, tipo, meio que dar uma enganada no inimigo, sabe? Quando ele acha que eu não vou fazer o meu devocional, porque eu já tô saturada de fazer aquela rotina, eu mudo a estratégia. Saio do sofá, vou pra cama, da cama, daqui a pouco vou pra parte da mesa novamente. Então eu mudo a estratégia e tem funcionado. Mas hoje eu consigo fazer isso por quê? Porque eu me descobri, né? Eu me autoconheci e ainda estou me autoconhecendo, tem muita coisa ainda para descobrir, para melhorar.
Mas é sobre isso, né? É uma constante evolução. Então, às vezes parece que a gente é perfeita. Não, a gente não é, muito pelo contrário, né? A gente é cheia de falhas. Mas a gente, conforme a gente for se conhecendo em Deus, a gente vai entendendo aquilo que a gente pode ou não fazer, aquilo que a gente deve ou não. As estratégias vêm dele, gente. As estratégias vêm totalmente dele, né? É verdade. E daí entram alguns desafios, né, que a gente enfrenta, que vocês podem vir a enfrentar, que são as distrações, né, a falta de tempo, o desânimo, como a gente comentou, né, então vão ter dias mais difíceis, né, então as distrações, daqui a pouco eu tô ali fazendo a leitura da palavra, né, o meu momento de devocional, e sei lá, o telefone toca, ou cai um objeto, ou tô pensando na conta que eu tenho que pagar, ou tô pensando no que eu preciso fazer ao longo do dia. Volta pro foco, que é a leitura da palavra, né? O teu tempo a sós com Deus. Porque às vezes é o único momento que tu tem. Hoje o mundo é muito acelerado, ó. A gente tem muitas coisas para fazer ao longo do dia, né? Então a gente precisa utilizar o tempo com qualidade. Exatamente. O tempo que você se propôs a estar com o Senhor, faça com excelência. Fique focada, né, nisso. Porque depois, daqui a pouco, fala para o Senhor, Espírito Santo, eu vou fazer depois, porque agora eu me lembrei que tenho a conta para pagar. Né? E daí vão surgir N situações, porque o inimigo ele é perspicaz, né? Exatamente. E você vai acabar não tendo esse tempo a sós com Deus, né? E vão ter dias que, através do teu devocional, tu busca, né? Todos nós buscamos respostas do Senhor. É verdade. E às vezes essa resposta demora a chegar, ou não é o tempo, né? Porque como a gente mencionou ali no episódio anterior, a gente tem que fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é o quê? É o que está na palavra, né? Então, tem coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não vai entender o porquê. Mas no relacionamento, na intimidade com o Senhor, a gente vai compreender que não, aquela oração que eu estou fazendo ao Senhor não é o tempo de acontecer, ou não é da vontade do Senhor, né? Então gera um desânimo em alguns momentos, porque somos seres humanos, né? A gente cria expectativas e principalmente expectativas no Senhor, porque Ele promove os pequenos milagres, né, Michi? Exatamente. E assim, as distrações, elas fazem parte, tá? Por isso que a gente vai te deixar algumas dicas aqui para você vencer as distrações. Algo que hoje nós já praticamos, né, que faz sentido para as nossas vidas, que funciona, porque nós vivemos isso e nós cremos que também vai fazer diferença na tua vida. Essa questão que a Tati falou, né, do celular. Gente, nós somos a geração que acelera áudios, que acelera vídeos, que acelera o tempo para perder menos tempo, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande e nós temos duas coisas muito valiosas nesse mundo, que assim, dinheiro nenhum pode pagar, que é primeiramente a atenção e depois o tempo. Por quê? A atenção, tá todo mundo disputando a tua atenção o tempo inteiro. Se a circunstância ou qualquer coisa que consiga pegar a tua atenção te faz perder tempo. Então a gente tem que ter esse cuidado de forma muito séria, sabe? Prestar atenção nas coisas que nós estamos fazendo, sermos intencionais, que aí entra a questão da intencionalidade, né? Com quem nós estamos sentando, com quem a gente está se relacionando, onde a gente está investindo a nossa atenção, né? O que nós estamos deixando roubar a nossa atenção. Porque tudo aquilo que tira a nossa atenção come o nosso tempo, e o tempo ele não volta, né? Ele é precioso. Por isso que você precisa ter esse tempo com o Senhor. Daqui a pouco deixar o celular em modo avião. Eu sou o tipo de pessoa que eu só mexo no celular de manhã cedo, no primeiro momento antes de falar com Deus, para desligar o despertador. Só para isso. E para colocar o louvor ali e só. Eu não olho o WhatsApp, eu não entro no Instagram antes de falar com o Senhor. Por quê? Porque o que Ele pensa e o que Ele quer para minha vida importa, a atenção que eu preciso entregar precisa ser primeiramente para Ele. O que Ele pensa, o que Ele quer sobre mim é muito mais importante do que tudo aquilo que pode vir através das redes sociais, através das pessoas. Porque você vai ver, talvez eu receba uma notícia péssima pelo Instagram, mas se eu tive o meu momento com Deus, o meu coração assim, ó, a probabilidade, a chance dele ficar turbulento e sem
o sentimento de que tudo vai desmoronar é muito menor. Por quê? Porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, porque eu já tive o meu relacionamento com Ele antes, eu já entreguei o meu dia para Ele antes, né? Então essa questão do celular eu levo muito a sério, fora que cientificamente traz um monte de problema, né? Você olhar a tela do celular logo que você acorda vai te gerar ali a questão do estresse, né? Vai te deixar agitado. Então, assim, evite de olhar o celular, né? Também uma outra dica, né? Uma outra dica bem importante é daqui a pouco colocar o celular e despertar, né? Despertar para fazer esse tempo de devocional, de leitura da palavra, né? E sabe aquela frase melhor feito do que perfeito? Porque daí, daqui a pouco, a gente já tá gerando uma expectativa. Bom, vou ficar 1 hora Que era o meu caso, fazendo, né? Fazendo o meu devocional. Não, faça 10 minutos, mas faça com excelência, do início ao fim, né? Exato. E se perder 1 ou 2 dias, né? Não desanime. Volte com fé, porque faz parte, tá? Que é aquilo que eu disse, né? Que a gente falha, vai ter aquele dia que tu vai perder a hora, vai acordar toda atropelada, e aí a gente tem o Espírito Santo de Deus, o qual nos ajuda, né? E a gente ora em pensamento, ó Deus, tô atrasada, me perdoa, Senhor, perdi a hora, me ajuda a equilibrar todas as coisas. Eu já vou fazendo isso, né? E, gente, algo que eu faço muito, assim, com Deus, eu trato Ele como uma pessoa real, tá? Que a presença dele, ela é real. Então, eu convido Ele para estar comigo. Convide o Senhor para sentar à mesa contigo. Convide o Senhor para sentar no sofá contigo fazer o teu devocional, né? Então, busque um momento realmente ali, né? Essa questão do horário, que você possa ficar tranquila. A gente prefere pela manhã porque, né, Entrega as antes que primícias. o mundo acorde, tente negar Jesus, você já vai estar ali preparando a sua mente, né? Se blindando de todas as coisas ruins que esse mundo muitas vezes nos traz. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, né? O que isso significa? Que nós não pertencemos a esse mundo. Então, que você possa tomar consciência disso e entender que você está aqui para uma missão, né? Para uma única missão. Você, mais uma vez, a gente vai frisar neste episódio também que você foi feita de propósito, para um propósito. Então você não está aqui à toa, né, Tati? Fazendo peso na terra. E vamos aproveitar, Michi, para encerrar, pedir para as mulheres comentarem aqui nesse episódio como é o teu devocional. Tu faz devocional? Como é esse teu devocional? Tu tem esse tempo a sós com Deus? Tu tem alguma dúvida, né, de como fazer o teu tempo a sós com Deus? Daqui a pouco que a gente possa te ajudar. Então comenta aqui como é o teu devocional, como é a leitura da palavra do Senhor hoje. É, Michi? Isso aí. E através disso você também tem total liberdade de nos procurar no direct, nos procurar pelo Instagram, no nosso particular, né, Tati? O nosso perfil ele é aberto. Para nós podermos te ajudar com dicas, né? Tirando dúvidas. E assim, se tu ainda não deu o like nesse vídeo, aproveita, dê o seu like aí que não vai te custar nada. E é 1 segundo, aproveita e compartilha esse vídeo com outras mulheres que você entende que precisam ter essa rotina com Deus, que precisam, né, sentir essa fome e sede por algo novo, para mulheres que desejam ser transformadas, ou até mesmo para mulheres que nem sabem quem são, que não sabem o que querem e que já deixaram até de sonhar, né? Então compartilhe, além de estar ajudando as nossas vidas, né? Você também vai estar, com certeza, edificando outras vidas através desse canal, né? Muito obrigada, fiquem com Deus, nós amamos a vida de vocês. E finalizamos mais um episódio em dose dupla. Amém!